Como é que está, meu irmão em Cristo Jesus? Firme na rocha? Vamos dar continuidade em conhecendo a Bíblia descontraidamente? Como já falamos, aquela leitura, aquela meditação tranquila, sem pressão, sem exegese, sem aprofundamento. E palavra difícil, hein, Edson? Exegese nós explicamos, né? É aquela geminha do ovo, aquela região que só os teólogos têm que buscar, os pastores, os líderes de igreja, para clarear depois, é a clara, para o nosso entendimento. Aqui nós estamos dentro da clara, tá? Sem muito aprofundamento, dando continuidade em conhecendo a Bíblia de maneira descontraidamente, porque é assim que nós estamos lendo todos os dias. Como nós já falamos aqui, nós não estamos todos os dias numa sala de escola bíblica dominical ou na sala de ensino bíblico, conforme a sua igreja assim a intitula. Estamos no nosso serviço, estamos na nossa casa, estamos em algum local querendo ler a Bíblia para que possamos estar mais e mais cheios do Espírito Santo. Então, a sugestão desse canal, conhecendo a Bíblia descontraidamente, é para que possamos ler a Bíblia e tirarmos entendimentos básicos para não passar reto, para dar mais consistência na nossa meditação, na nossa oração. Amém? Então, na pedra, nas tábuas, aqui está, em síntese, bem simplesinho, o mapa das terras de Israel. Lembra? Palestina é nome errado. Grava terras de Israel no tempo do Novo Testamento, tá bom? Nós já estamos seguindo aí o Evangelho de Mateus, nesse conhecer descontraído, gostoso da palavra do Senhor. Então pega a tua Bíblia, senta no sofá, à mesa com os seus filhos, pegue a palavra de Deus e participe conosco. Agora nós estamos indo aonde? No capítulo 3 de Mateus. Olha que legal, hein? Olha que bênção, preste atenção. Deus tem bênçãos para a tua vida, creia nisso. Amém? No nome de Jesus. Vamos para o início do capítulo número 3. E ele já nos traz um subtítulo: a pregação de João Batista. Na pedra, quem era João Batista? Como é que eu vou ler? Aceitei Jesus hoje? Estou lendo a Bíblia agora à noite? Ou algum tempo atrás? Ou mesmo um velho conhecido? Que aí, por ser velho conhecido, tem que dar uma puxadinha na orelha, porque já deveria ter conhecido, mas não tem problema. Não conheceu com tempo de conversão? Vai conhecer agora de maneira descontraidamente, desculpa. O que é? Quem foi? O que aconteceu? É o nosso papel aqui, na tranquilidade. João Batista. Vejamos então, capítulo 3, diz assim: e naqueles dias, no tempo de Jesus, né? Apareceu João Batista, apareceu mais um personagem. Nós já estudamos um pouquinho quem foi Herodes, o grande Herodes Antipas, não, ó, bacana? Herodes, o tetrarca, apóstolo. Quem são os apóstolos? José, Maria, anjo mensageiro, magos do Oriente, rei. Estamos aí tendo o quê? Gradativamente conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai colocando nas caixinhas certas na tua cabeça a respeito do seu entendimento e como absorvê-lo. Mas eu vou te dizer um negócio. Nós estamos estudando descontraidamente, mas não devemos reter para nós e nem discutir a Bíblia com ninguém. Mas na medida que o Espírito Santo colocar no seu coração, passe ao trem. Amém? Olha, eu descobri a respeito de um personagem chamado como João Batista. Olha só. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Opa, nós já temos aqui, ó, João Batista no personagem que estaremos falando a respeito dele. Apareceu pregando no deserto da Judéia. Então, deixe-me pegar aqui um giz no mapa aqui, ó, Judéia. Então nós temos aqui a Judéia, nós temos Samaria, nós temos Galileia, e na Galileia nós temos, por exemplo, as províncias Cafarnaum, temos Caná, temos Nazaré, Jesus de Nazaré, Genezaré, cidades litorâneas, Tiro, Jope, Gaza. Aqui poderia ter também, vou escrever aqui, Sidom, né? Sidom, Tiro, Jope, Gaza, Mar Mediterrâneo. Olha que interessante. Então, Galileia, do lado do Mar da Galileia,
da Galileia até o Mar Morto, está aqui no meio, o Rio Jordão. Neste Rio Jordão que João Batista batizava, o batismo do arrependimento. Mas aqui está dizendo deserto da Judeia. Inclusive na Judeia teve o deserto onde Jesus foi tentado antes do início do seu ministério. Então diz aqui, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Pois bem, apareceu João Batista porque começava ali o cumprimento das profecias, como nós já lemos em Isaías capítulo 2, versículo 9, que viria o Deus Todo-Poderoso, o renovo do Senhor. Conhecemos ali também Isaías, um dos primeiros personagens do nosso estudo descontraído da palavra do Senhor. E aqui está dizendo, Batista pregando no deserto da Judeia. Então nós sabemos que o deserto da Judeia é no sul das terras, na pedra de Israel. E o que ele pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi também chamado de quê? Eu vou escrever aqui, ó, precursor. Precursor do que? Preposição anterior. Precursor do cumprimento do que? Das profecias. Aquilo que era prolatado, falado de maneira escrita ou oral pelos profetas no Velho Testamento, que viria no tempo de Deus, o libertador, o salvador, Jesus Cristo, se cumpriu. Então, Deus mandou, escolhendo a dedo, que João Batista fosse o precursor. Ele veio para lembrar o povo judeu. Olha, preste atenção, lá no Velho Testamento, no Torá, no Pentateuco, nos profetas maiores e menores, estava sendo profetizado que Deus mandaria quem? Um libertador. E qual o seu nome? Opa, professor, qual o nome? Jesus. Então, João Batista, ele foi o precursor do Evangelho. Ele veio para preparar o povo, para lembrar e se conscientizar que estava o tempo próximo da vinda do Salvador, da vinda do libertador. João Batista, o precursor do Evangelho. Ah, você vai ouvir muito isso na pedra, na escola dominical, nos louvores, na pregação, nas tábuas da lei. Deus mandou que viesse alguém para preparar o advento de João Batista. Quem? João Batista. E ele dizia, arrependei-vos. Ele pregava então o evangelho do arrependimento de pecados com intrepidez. Homem decidido. Ele era um homem de personalidade forte. Pois bem, dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O anunciador, o precursor do evangelho, está o quê? Próximo o reino dos céus. Versículo 3. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, aqui confirmando, voz o que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? João Batista. E a palavra clamar é gritar, falar com intrepidez. Ele falava, o reino dos céus está chegando, o libertador está vindo, arrependei-vos, convertei-vos os vossos pecados. Na pedra, João Batista. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz que clama no deserto. Deserto da onde? Na Judéia. Começou o ministério de João Batista, no sul das terras de Israel. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele veio para o quê? Para preparar o caminho do Senhor. Precursor do Evangelho. Esta era a missão de João Batista, que pregava o arrependimento e que as pessoas apresentassem frutos desse arrependimento. Ele veio para quê? Endireitar as veredas, para facilitar o advento de Jesus Cristo. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era a missão, o chamado de quem? João Batista. Qual? Endireitar as veredas,
preparar o caminho do Senhor. Quem seria esse Senhor? Jesus Cristo. Amém? Vamos aí para o versículo 4, diz assim: e esse João, o Batista, tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Isso já era era excêntrico, né, em relação aos costumes ali da região da Judéia, ali no deserto. Pois bem, versículo 5: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Olha aqui, então ia ter com ele quem? João Batista, que anunciava a vinda do Senhor Jesus. Olha aqui, então ia ter com ele Jerusalém, as pessoas que estavam aqui na Judéia. Dentro da Judéia nós tínhamos Jerusalém, olha só. Quem mais ia? E toda a Judéia, que seria então toda essa região, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes, como por exemplo, Arimateia, terra de José de Arimateia, que veremos logo mais, um excelente personagem, homem devoto ao Senhor. Cidade de Betânia, cidade de Belém da Judéia, a Judéia em si, Jerusalém. Esses todos, porque na Judéia João Batista pregava e preparava o advento de Jesus. Simplesmente nós temos a amplitude no mapa das terras de Israel, esse ministério maravilhoso, que chamava a atenção, que gerava um impacto social pela boca de João Batista, inspirados por Deus. Quem é esse que clama ao deserto? E o que ele clama? Ele clama por arrependimento. Ele clama para que as pessoas lembrem do cumprimento das profecias. João Batista, precursor do Evangelho. Pois bem, diz assim versículo 6: e eram por ele batizados o rio Jordão. Opa, surgiu um rio aqui bacana. Vamos para o mapa das terras de Israel. Temos então, nessa amplitude das terras de Israel no tempo de Jesus, o mar da Galileia lá em cima, ao norte da Palestina, não, ao norte das terras de Israel, e o mar Morto ao sul das terras de Israel. E desaguando da Galileia, do mar da Galileia ao mar Morto, nós temos aqui no meio, olha, aqui no meio, o rio Jordão. Era nesse rio, no deserto, era nesse rio que João Batista batizava. Amém? Olha que interessante a geografia, para que possamos ter uma visão mais ampla, conhecendo a Bíblia descontraidamente. Diz então assim, versículo 6: eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, novos personagens, fariseus e saduceus. Quem eram? Vejam só, falaremos logo mais. Que vinha ao seu batismo, dizia, João Batista dizia, olha só, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, no impacto social, sendo precursor do Evangelho, abrindo os caminhos para Jesus Cristo, o impacto fazia com que toda a Judéia e províncias da circunvizinhança iam ao rio Jordão para serem batizados por João Batista e ouvir a mensagem a respeito da vinda do libertador. E iam os curiosos, os zelosos da palavra, chamados saduceus e fariseus. Para quê? Para ver, para questionar, para saber quem era esse homem que veio do nada falando a respeito do reino dos céus. Pois bem, diz assim, olha só, versículo 8, João Batista então, dirigindo-se a eles, sabiam que ele estava lá com intenções erradas no coração, diz assim, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Versículo 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Os saduceus e fariseus, que falaremos logo mais, eles eram convencidos, como nós já estudamos na genealogia, somos a descendência de Abraão, somos filhos de Davi, conhecemos as Escrituras. E aí,
João Batista, na sua intrepidez, com certeza falava: arrependei-vos, raça de víboras. Por quê? Conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. Eram conhecedores frios, conhecedores mecânicos, burocráticos, e não deixavam que o Espírito Santo de Deus fluísse nos vossos entendimentos para entender na iluminação a verdadeira essência do Evangelho e pregar com amor a todas as pessoas. Eram zelosos por tradições, zelosos pelas Escrituras, mas não viviam. Deixa eu te perguntar, está cheio de saduceus e fariseus nessas igrejas. As igrejas estão crescendo como ratos e baratas, homens maliciosos que se vestem, que falam bem, que induzem as pessoas, enganam. São lobos revestidos de ovelha. Cuidado, cuidado. Pois bem, diz mais, versículo 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, e diz mais, vamos lá, versículo 10, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Versículo 11: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então, precursor, ele já estava anunciando a vinda de Jesus Cristo, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na linha de interpretação, na doutrina, a palavra doutrina significa o quê? Ensinamento. Dogma, linha de interpretação. Então você vai ver que existem igrejas evangélicas que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, que entende que quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você já tem o Espírito Santo de Deus. Outros entendem que você vai receber uma segunda bênção, que é o derramar do Espírito Santo de Deus, que é um outro contexto que para mim não significa nada. O que interessa é que Jesus é o meu e o teu Salvador. Queres receber o dom de línguas? Glória a Deus. Quer falar no Espírito? Glória a Deus. Estamos juntos na fé em Cristo Jesus, numa única congregação. Amém? Uns falam em línguas, outros ensinam, outros pregam, outros trabalham, outros administram, outros têm o dom de misericórdia, enfim, de louvor. Tudo isso junto para edificação da casa de Deus. Qual o motivo? Propagação do Evangelho em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pegou? Na pedra? Na tábua? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira é campo, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui nos chama a atenção de mais um personagem que estamos conhecendo descontraidamente. Quem? João Batista. Quem? João Batista. Pois bem, eu gostaria de trazer uma pincelada para você a respeito de que? Dos fariseus e dos saduceus. Abrindo a palavra de Deus rapidamente, deixe-me ver aqui o texto. Em Mateus capítulo 23, diz assim como subtítulo: abra a tua palavra, no Evangelho de Mateus 23, olha o versículo 13 desse capítulo, Mateus 23, 13. Os escribas e fariseus censurados por quem? Lá foi censurado no capítulo 3 por João Batista, quando exercia o seu ministério ali às margens do Rio Jordão, e aqui por Jesus, no ministério de Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 13, vou ler alguns versículos. Olha só, o subtítulo: os escribas e fariseus censurados por Jesus. Mas antes de ler, eu quero mostrar para vocês uma síntese bem simples a respeito dos fariseus e saduceus. Preste muita atenção. A respeito dos saduceus e fariseus, nós estaremos lendo em Mateus capítulo 23 uma censura do Senhor Jesus Cristo em relação a esses personagens que também estão vindo como a acrescentar no nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu fiz aqui um resuminho. Os fariseus, na pedra, eram grupos de judeus
judeus que entendiam realmente a sua descendência desde Abraão, vindo lá dos hebreus. Eles eram muitos religiosos que se dedicavam a obedecer toda a lei de Deus. Acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente todas as regras das Escrituras e das tradições. Quantos religiosos nós temos nos nossos dias? Será que nas nossas igrejas nós não temos fariseus? Assim de fariseus, né? Que querem guardar a força da lei e esquece que nós vivemos no tempo da graça. A respeito dos saduceus, saduceus sacerdotes, tá? Ambos começam com SA. Os saduceus eram uma elite religiosa. Eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o diácono da igreja, não é assim? Misericórdia! Uma elite religiosa de sacerdotes controlavam tudo o que acontecia no templo. Vamos escolher aquele lá, porque aquele fala bem, aquele é assim. Não, esse não presta. São aqueles julgadores, aqueles que acham que conhecem todas as coisas, são os políticos. Muitas vezes nas nossas igrejas estamos cheios de saduceus, achando que são os detentores de serem legiverantes, como o Congresso Nacional, exemplo. Eles são aqueles da elite religiosa, elite, classe aristocrática acima na estratificação social, os sacerdotes, os pastores. Só eu posso pregar. Você é pecaminoso, você não serve, você é assim, você é assado. Controlavam tudo. Começa a entrar nessas igrejas para você ver. Começa a viver o ministério. Começa a participar dessa elite religiosa e você vai ver a manipulação do homem, colocando o Espírito Santo de Deus à margem da direção da igreja, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Controlando tudo que acontecia no templo. Controlando tudo que acontecia no templo. Quantos príncipes de Deus deixam de pregar a palavra? Quantos príncipes de Deus deixam de falar do amor de Deus? Porque eles se acham melhores do que os outros e controlam. Deus escolhe quem Ele quer para trabalhar na sua obra. Você simplesmente é servo, não senhor. É servo, não senhor. Mas, para encerrarmos esse estudo da Bíblia, glória a Deus, na pedra, de forma tranquila, descontraidamente, nós já ouvimos falar de João Batista, dos saduceus, dos fariseus, a respeito do Rio Jordão, a respeito do batismo, a respeito de Isaías. Vamos ler então a censura de Jesus no capítulo 23, versículos 13 e seguintes, alguns, para fazer o fechamento também desse grupo de pessoas, fariseus e saduceus, que eram a pedra de tropeço no ministério do povo de Deus no tempo de Jesus nas terras de Israel. Pega a tua Bíblia, pega a tua pedra, pega a tua tábua, no capítulo 23 de Mateus, versículo 13, estarei citando apenas alguns versículos para que você veja como foi difícil o ministério de Jesus por amor a mim e a você. Preste atenção, meu irmão em Cristo, preste muita atenção então em Mateus capítulo 23, que vai dar uma ênfase nesses personagens novos que nós lemos a respeito dos fariseus e saduceus, que foram então repreendidos ali no capítulo 13 de Mateus, já por João Batista. Diz assim, versículo 13: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas fingidos. Quem? Fingidos, é isso mesmo. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Isso acontece. Só eles podem pregar, só eles podem falar, só eles podem administrar. Por quê? Qual o motivo? Você é maior, quem que manda é Deus. Você é maior do que quem? Do que ninguém. Você não é nada, nem eu nem você. Deixa Deus escolher quem vai pregar, deixa Deus escolher quem vai ministrar, deixa Deus escolher quem vai cantar, deixa Deus escolher quem vai participar. Quem é você? Deixa Deus escolher.
Deus não te constituiu acima dele. Ele é o Senhor. Você e eu somos servos. Diz versículo 16: ai de vós, condutores cegos. Condutores cegos. Que? Condutores cegos. Está aqui, 16. Pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aí vai falando. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que? Hipócritas. O que? Fingidos. Pois que dizimais a hortelã, e o edro, e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Só prega o dízimo, só fala do dízimo, só fala das ofertas, que é bíblico, está em Malaquias 3,10. Mas deveis falar também sobre o amor, sobre a família, sobre a oração, sobre a leitura, sobre o evangelismo, sobre o que? Todos os assuntos envolvidos à palavra do Senhor. Mas só interessa a questão econômica. Preste atenção, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que? Hipócritas. Diz mais assim: pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Todo bonitinho por fora, terno, gravatinha, aquela coisa toda, carro 0 km, todo mundo olha que homem de Deus, mas na verdade não é. Não é? Ele não reconhece seus erros, seus pecados, suas fragilidades. Ele aparece como um super-homem para assustar as pessoas, para as pessoas terem medo, como no século XV, na época da teologia, do homem que tinha medo de conhecer a palavra de Deus, porque ali era colocado pelas igrejas da região, o catolicismo, que assim ofuscava e deixava o povo com medo de conhecer a Deus. Versículo 23. Fariseu cego. Fariseu o quê? Cego. Fariseu o quê? Cego. Não tinha visão. Cego. Limpai primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Diz mais 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Lá João Batista chamava os fariseus e saduceus e sacerdotes como raça de víboras. E aqui Jesus, no 33, fala assim: serpentes, o quê? Serpentes, o quê? Serpentes, raça de víboras. Olha aqui, repetindo: como escapareis da condenação do inferno? Meu querido, conhecendo a Bíblia descontraídamente, leia a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, que Deus te abençoe, e vamos aí dar sequência nos próximos subtítulos, nos próximos capítulos, para que possamos mais e mais estar cheios da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, e que possamos não reter, mas que possamos em amor pregar o que está na tábua, na letra, com verdadeira e graça para com todos, que Deus nos amou, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O que faremos? Vamos conhecer para profetizar, vamos conhecer para proclamar, vamos conhecer para disseminar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe esse sábado poderosamente na tua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida.